Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, Bruno Vinícius, para tirar algumas dúvidas de matemática com vocês. Algum tempo atrás eu havia resolvido uma questão de porcentagem. E resolvendo essa questão de porcentagem, uma das minhas seguidoras lá no Instagram fez uma pergunta que me remeteu a justamente o que vamos trabalhar hoje, que é uma diferenciação entre juros simples e juros compostos. Uma dúvida que pode ser frequente, ela aparece com uma certa frequência aí. Então, se você tem esse problema de diferenciar os juros simples, os juros compostos, como trabalhar cada um deles, vai aí a nossa aulinha. Vamos tentar ser o mais resumido possível, o mais sucinto possível, mas explicando de forma bacana para que todos entendam. Bom, para isso eu montei essa tabela aqui, ó. Na verdade, eu sou apaixonado com essa tabela. Apaixonado, porque ela traz para a gente uma pá de outros conteúdos. Podemos falar disso posteriormente. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu sugeri que inicialmente a gente trabalhasse com um capital de R$100. A taxa de juros que eu vou colocar por mês ela é de 10%. A taxa fictícia, quer dizer, fictícia entre aspas, porque se for pensar hoje no cartão de crédito, tem alguns que quando atrasa rola até mais do que isso, mas é uma outra discussão, fica a dica aí, cuidado com os juros do cartão de crédito. Então 10% AM antes de meio-dia? Não, ao mês, beleza? Aqui é a unidade de tempo que nós estamos trabalhando, mês. E o tempo que eu estou escolhendo trabalhar é um tempo de 3 meses. Um tempo curto, mas só para entender a diferenciação entre juros simples e juros compostos. Legal. Então temos aqui o JS, que é o juros simples, JC, que não é Jesus Cristo nesse caso, é juros composto. Vamos ver o que acontece com esse capital, ou o acumulado desse capital em cada um desses momentos, em cada um desses 3 meses. Para isso, vamos falar primeiro do juros simples. Pensando no juros simples, se eu tenho um capital de R$100, que é o nosso capital inicial, e ele rende 10% no primeiro mês, eu vou calcular aí quanto que é 10% desses R$100. Só que 10% desses R$100 é R$10. Como eu estou trabalhando com o capital acumulado, se eu tinha R$100 inicialmente, no final do primeiro mês eu vou ter R$110. Isso é o que foi acumulado ao fim do primeiro mês. Bacana? Legal. Chega no segundo mês. Nesse segundo mês vai ter um rendimento? Vai, uma vez que a taxa é de 10% ao mês. Esse rendimento ele vai ser de novo de 10%. Só que aí que reside um detalhe importantíssimo. Nos juros simples, sobre quem incidirão esses 10%? Sempre sobre o capital fixo. Nesse caso, os nossos R$100. 10% incidindo sempre sobre os R$100. Então, em juros simples, o percentual incide sempre sobre o capital fixo. Não esqueça disso, beleza? Juros simples, o percentual incide sempre sobre o capital fixo. Então, se esse percentual ele vai incidir sempre sobre os R$100, haverá sempre um rendimento de R$10. Ou seja, ao final do segundo mês, como eu tinha já acumulado 110, com o rendimento de R$10, vamos para R$120. E aí não é difícil de concluir que no final do terceiro mês, eu vou para R$130. Legal. Característica importante em relação a juros simples, e é legal de ser colocado isso, a gente fala o seguinte, em juros simples, em intervalos de tempos iguais, a gente tem rendimentos iguais. Por exemplo, a diferença do primeiro para o terceiro mês, ou do terceiro para o primeiro mês, é de R$20. Se eu pegar lá no 31º mês para o 33º mês, a diferença também será de R$20. Esse é um detalhe importantíssimo. Então, em juros simples, eu posso falar que em intervalos de tempos iguais, eu tenho um acréscimo igual, um rendimento igual. Ficou clara a ideia do juros simples? Bom, passando rapidamente para os juros compostos. O que seria o juros composto? Vamos lá, para a nossa segunda coluna da tabela. Ao final do primeiro mês, a gente vai ter um rendimento? Vai. E esse rendimento será de quanto? Mais uma vez, 10%. De novo, esses 10% incidindo sobre os R$100. Então, nos juros compostos, ao final do primeiro mês, também teremos um rendimento de R$10. O que era R$100 passou a valer R$110. E no final do segundo mês,
No final do segundo mês, novamente nós teremos um rendimento de 10%. E aquela diferença básica aparece de novo. Agora esses 10%, eles vão incidir sobre quem? Aí o detalhe dos juros compostos é que o percentual, ele incide sobre o capital acumulado. Então, como eu tinha acumulado R$110, o percentual incidirá sobre esses R$110. Então, em juros compostos, o percentual incide sobre o capital acumulado. Não se esqueça disso. É a diferença básica do juros simples para o juros composto. No juros simples, o percentual incide sobre o capital fixo. No juros composto, o percentual incide sobre o capital acumulado. Então, no final do segundo mês, nós teremos esses 10% incidindo sobre 110. Mas quando a gente calcula esses 10% dos 110, a gente tem R$11. Como eu estou acumulando capitais, esses 110 passarão a valer com os R$11, 121. Bacana! Seguindo a mesma linha de raciocínio, ao fim do terceiro mês, eu tenho R$121 que renderão 10%. 10% de 121, só caminhar uma casinha com a vírgula, 12,1 ou 12,10. Com os 121 que já tínhamos anteriormente, teremos aí 133,10. Então essa é a tabelinha que mostra basicamente a diferença do juros simples para o juros composto. Por que eu acho essa tabela fenomenal? Primeiro, porque a gente pode estudar várias outras coisas mexendo com essa tabela. Que várias outras coisas seriam essas? Se eu olhar, por exemplo, só para essa primeira coluna de juros simples, 110, 120, 130 e assim sucessivamente, isso vai remeter a uma outra matéria, uma outra parte da matéria da matemática, bem legal de ser estudada, que é uma progressão aritmética. É uma sequência numérica em que cada termo é igual ao anterior acrescido de um valor constante. Podemos trabalhar um pouquinho de progressão posteriormente. E os juros compostos? Fácil de concluir, né? Se eu falei que o juros simples ele segue como uma progressão aritmética, o juros composto ele vai seguir como uma progressão geométrica. Muito legal de falar isso posteriormente. Principalmente essa parte de progressão geométrica em tempos de coronavírus, para a gente entender a propagação do vírus, mas é um assunto um pouco para frente. Bacana! Além de progressão aritmética e progressão geométrica, PA e PG, a gente poderia estudar uma outra coisa com essa tabela, que é função. Essa primeira tabela, ela vai me fornecer, se eu for ali juntando todos os dados, essa primeira coluna, ela vai me fornecer uma função polinomial de primeiro grau. Vai ser uma reta inclinada, nesse caso uma reta crescente. Mais ainda, essa segunda coluna de juros composto, ela vai me fornecer como gráfico uma função exponencial. Aqui é um crescimento exponencial. Bonito demais de estudar isso. E aí cabe uma pergunta que é muito frequente em sala de aula. Ah, professor, no final do primeiro mês eu posso garantir que o juros simples é igual ao juros composto? E a resposta para isso é sim. No final do primeiro mês você pode garantir que o juros simples é igual ao juros composto. Cuidado com a pergunta que eu vou fazer agora. No primeiro mês eu posso garantir que o juros simples é igual ao juros composto? E agora a resposta é não. No primeiro mês eles são capitalizados de forma diferente. Muito cuidado. No final do primeiro mês eles são iguais? Sim, eles chegam lá com o mesmo valor. Mas como eles crescem nesse intervalo de um mês, é diferente. Então não se engane. Juros simples e juros composto no primeiro mês, eles não são iguais. Eles são iguais apenas no final do primeiro mês. Para isso eu estou colocando um gráficozinho aqui, ó, só para explicar isso com um pouco mais de clareza. Reparem que a curva dos juros compostos sendo uma exponencial, a curva do juros simples sendo uma reta, no primeiro mês elas têm comportamentos diferentes. Elas só se cruzam ou só se encontram ou só têm o mesmo valor no final da unidade, que para nós é o primeiro mês. Então um cuidado gigante na hora de diferenciar os juros simples e os juros compostos.
O primeiro deles é entender sobre quem o percentual incide. O segundo é entender que eles têm curvas de funcionamento diferente. Então, pessoal, espero que com essa tabelinha aqui, de forma resumida, tenha dado para entender qual é a diferença do juros simples e do juros composto. Posteriormente, a gente pode falar da aplicabilidade disso, onde que isso aparece na vida real, para aquelas pessoas que vão fazer um vestibular mais contextualizado. É bem bacana de entender quando que se trabalha juros simples e juros composto. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido legal. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, não deixem de entrar em contato. Um grande abraço para vocês, um bom estudo para todos e até a próxima, se Deus quiser.